Olá, estamos de volta aqui na nossa 14ª mensagem sobre a Epístola de Romanos, aprendendo um pouco mais sobre o capítulo 4 dessa maravilhosa epístola, onde o apóstolo Paulo está explicando o contexto da graça, da fé, de sermos justificados. Eu convido você a assistir as 13 mensagens que antecedem a essa, né? Tenho certeza que será bênção para a sua vida, assim como tem sido para a minha vida, estudar essa epístola fantástica, a carta que mudou o mundo. E na 14ª, o apóstolo vai falar sobre Davi, o homem reconciliado com Deus, sobre o rei Davi. Na 13ª, ele abordou sobre Abraão, o pai da fé, né? Ele usou dois contextos na época, né? Nós começamos ali do capítulo 1, um contexto financeiro de dívida. Um trabalhador, é justo que ele receba o seu salário, porque é uma dívida que o patrão tem para com ele devido ao seu trabalho. E aqui ele está usando um outro contexto, o contexto de nós recebermos sem merecer, pela graça, né? Nós chegamos por último, os judeus vieram primeiro, como povo eleito de Deus, logo depois a igreja, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo pela graça, é o maior presente de Deus. Falamos no encontro anterior que a fé de Abraão, ele recebeu tudo de Deus, apesar das suas falhas de caráter, por causa do seu coração predisposto a obedecer a Deus. Ele sempre é aquele homem que falava, eis-me aqui. E nessa caminhada, Abraão recebeu dois títulos maravilhosos, né? Deus chamava ele de meu amigo e depois ele recebe o título de pai da fé. E agora nós vamos falar sobre o rei Davi. Vamos começar a partir do verso 5. 5 e 6, vamos ler esses dois versos. Fala assim: Todavia o homem que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé é acreditada como justiça. Davi fez a mesma coisa, quando fala da bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Olha só que coisa maravilhosa e fantástica. Davi, um homem que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus, né? Desde a sua adolescência, ele teve experiências significativas com Deus. Ele era o caçula de vários irmãos. Ele, por ser o caçula, ficava com as tarefas menos importantes. Os seus irmãos eram guerreiros, estavam no exército, e ele cuidava de ovelhas do seu pai. E nisso surge uma guerra com os filisteus, e os seus irmãos vão para a guerra. E o que vem que a gente vai falar sobre Davi, né? A gente, como pastor de ovelhas, a partir daquele momento, várias coisas foram acontecendo na vida de Davi, tá narrado principalmente nos dois livros de Samuel. Mas o que realmente chama atenção, né? Nós vemos que ele vai ser rei de Israel, que ele trouxe a Arca da Aliança, que ele dançou diante da arca, que ele venceu guerras, que ele compôs salmos fantásticos. Mas a gente se lembra dessas coisas? Ou a gente se lembra do seu confronto com aquele gigante Golias, né? Eu acho que o gigante Golias é aquele que vem logo à mente, um adolescente enfrentando um guerreiro invencível. Então, até aquele momento que Davi vai enfrentar esse gigante, muitas coisas aconteceram na vida dele. E ele mesmo narra isso, porque Deus foi preparando ele por provas muito complicadas e difíceis. Cada prova que ele passava, a sua fé crescia em cada luta que ele conquistava. Pois bem, até que surge esse momento da guerra com os filisteus, e o seu pai ordena que ele leve alguns queijos para os seus irmãos que estão lá no exército, acampados. Ele se dirige, ele chega no acampamento e ele leva um choque, né? O exército de Israel acuado, com medo, e um gigante, um homem muito forte, muito alto, um guerreiro quase invencível para os padrões da época, chamado Golias, afrontando aquele exército. Davi ouve as palavras daquele gigante, fica indignado, procura o seu irmão, pergunta o que está acontecendo. O seu irmão não dá a mínima para ele, pelo contrário, desmerece.
Ele então não se conforma, vai ao rei Saul e propõe a Saul, se coloca como voluntário para enfrentar aquele gigante. Saul olha para aquele rapazola, aquele adolescente, e fala: não, não tem condição de você enfrentar um matador profissional como Golias. Você é adolescente, você pode ler no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E Saul acaba convencido por Davi e permite que Davi vá enfrentar esse gigante. Por que ele arriscou o seu exército nesse confronto? Porque quem vencesse Golias, o exército de Israel seria vencedor, não precisaria nem combater, né? Mas se perdesse, o exército dos filisteus seria vencedor. Então, por que ele arriscou o futuro do seu exército num garoto de 17 anos que ele nem conhecia direito? Foi por causa das palavras de Davi. As palavras de Davi eram uma palavra de fé, e a fé contagia quando ela vem acompanhada de experiências, irmãos. Ele falou: olha, Deus já me preparou para esse combate. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, apareceu um leão. Eu tive que pegar o leão pela barba e matá-lo. Logo depois eu tive que enfrentar um urso e matei o urso. Eu estava sozinho, não tinha ninguém para me defender. Eu tive que partir para cima desses dois animais, dessas duas feras, sabendo que Deus estava comigo e ele não ia deixar eu sucumbir nesse combate. Isso contagiou Saul, né? E Davi vai para o confronto e vence Golias de uma forma milagrosa. E aí mostra para a gente que Deus não faz nada se a gente ficar na inércia, se a gente ficar na apatia, né? A história da mulher com hemorragia de sangue. Se ela não corresse atrás de Jesus e tocasse nas vestes de Jesus, se ela tivesse ficado dentro de casa, ela não teria sido curada. Ela precisou sair da sua inércia, procurar Jesus para receber a cura. Josué, quando Moisés morre, Deus fala: olha, eu vou dar a terra toda para vocês aí, você vai ser um general vencedor, mas esforça-te. Quando Noé recebe aquela missão muito difícil de construir aquela arca gigantesca, os anjos não vieram do céu trazendo madeira para ele, não. Ele teve que fazer tudo sozinho, teve que suportar o deboche, o escárnio da população daquela época, suportou pressões psicológicas muito grandes, esforços muito grandes, mas foi até o final e se tornou o pai da nova humanidade. O crente, muitas vezes a gente ouve muito cristão preguiçoso falar: não, Deus vai me suprir, Deus vai suprir, e ele não se esforça, não faz a parte dele. Porque Deus não vai poder fazer nada, irmãos, daquilo que nós podemos fazer. Mas pela fé nele, eu posso fazer tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, na caminhada cristã, vão aparecer muitos ursos, vão aparecer muitos leões que a gente vai ter que enfrentar. Porque Deus sabe lá na frente que a gente vai ter que se confrontar com Golias da vida, com provas muito difíceis, que a gente precisa estar firmado na fé, fortalecido na fé. Então, cada vitória, por menor que seja, é importantíssima para nós, porque a gente vai tendo cada vez mais fé em Deus. E se a gente retrocede, mais tempo a gente fica no deserto. Deus abre as portas na nossa vida, irmãos, mas o esforço para entrar nas portas é nosso. Eu me lembro quando eu estava me aposentando da Marinha, né, já tinha cumprido 30 anos de serviço ativo, eu quis fazer o doutorado na Universidade de Brasília. E na entrevista de doutorado, era um doutorado muito disputado, o professor entrevistador falou: mas você já está com quase 50 anos, na época, né, já fazem 12 anos atrás. Você está com quase 50 anos, o que que você... 12 não, fazem 16 anos atrás, 17 anos atrás quase. Ele falou assim: mas que você, quando acabar o doutorado, já vai estar com muito mais de 50, o que que você vai dar em troca para o seu país com esse doutorado? Ele perguntou exatamente isso para mim. Eu olhei aquele professor e falei: olha, se eu entrar aqui dentro, se você me aceitar como aluno do doutorado, eu vou ser o melhor aluno aqui dentro. E no futuro,
eu vou ser professor aqui dessa universidade. Eu acho que eu contagiei e ele deixou eu entrar e correu com muitas dificuldades, mas Deus estava comigo o tempo todo. Todo conhecimento adquirido, irmãos, com esforço, não tem preço, porque ele vai sempre contribuir para que a sua mente fique uma mente mais flexível, amplie a sua visão do mundo, amplie a maneira como você encara a vida. E aqui Paulo está citando esse exemplo magnífico do rei Davi, baseado no que o rei Davi escreveu no Salmo 32, que ele cita nesse verso 7 e 8 aqui. Ele cita exatamente: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem cujo pecado o Senhor jamais levou em conta. Existe uma concordância aqui, fundamental. Davi afirma: é bem-aventurado o homem quando Deus acredita justiça independente do que ele fez, independente das obras que esse homem fez. Esse salmo era uma expressão profunda de alegria que Davi sentiu quando ele recebeu o perdão dos seus pecados, principalmente o pecado que ele cometeu ao fazer o adultério com Betseba, de planejar a morte do marido de Betseba, né? Um episódio negro na vida do rei Davi. E no Salmo 32, se você continuar lendo, ele fala: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos me queimavam por dentro. Falando da importância da confissão, que é um verdadeiro sacramento, a confissão dos pecados. É uma via de mão dupla, né? E ao mesmo tempo que a gente confessa para Deus os nossos pecados, a gente também tem que ter o poder para perdoar pecados que as pessoas cometem, quem nos fere. Senão a gente vai estar sempre debaixo daquilo que Jesus falou na parábola do cobrador incompassivo, né? Que é ficar na mão de verdugos atormentadores, espíritos malignos que podem atormentar a mente da pessoa porque ela não libera perdão. Então, irmãos, nesse episódio do adultério de Betseba, Deus perdoa Davi, mas teve consequências dolorosas do seu ato, principalmente na sua família durante várias gerações. Mas o mais importante para Davi, no momento que ele compõe o Salmo 32 e também o Salmo 51, o Salmo 51 então é belíssimo, né? Ele dá um grito para Deus de arrependimento e fala: Deus, não me tire o seu espírito de mim. Ele não terceiriza a sua culpa, ele fala: eu sou um pecador. Ele não agiu: olha, que culpa eu tenho, eu sou um homem, estava no terraço, aquela mulher estava tomando banho nua, bonita lá, sou homem, poxa. Não, ele fala: eu cometi o adultério, a culpa é minha, eu pequei, eu reconheço o meu pecado. Eu sei que isso vai ainda ficar ainda muito tempo dentro de mim, mas Deus perdoou completamente. Mas a culpa dentro de Davi ficou muito tempo, né? Ele acabou fazendo vista grossa para vários pecados que os seus filhos cometeram e gerou muitas tragédias. Então é preciso entender que eu recebo o perdão de Deus e que a minha culpa dos meus erros ficou na cruz do Calvário. Então, não cabe mais sentimento de culpa dentro de mim. Estamos no processo de santificação. O perdão vai trazer cura. Sempre vai trazer cura, mas se eu não libero dentro de mim também o perdão com relação a pessoas que me ferem, então repare, é uma via de mão dupla. Deus me perdoa, mas esperança que eu também seja um perdoador. Se eu não perdoo, isso vai somatizar na minha saúde. Eu vou dormir mal, nas minhas articulações, no meu coração, úlceras e até câncer, irmãos. Então, quando ele está trazendo o conceito de sermos justificados pela fé, né? Não por obras, que Deus faz um crédito em nossa conta, um crédito de justiça por meio da graça que Cristo conquistou na cruz. O Senhor da graça morreu por mim. Então eu recebo perdão de Deus, eu me reconcilio com Deus
E aí, quando eu me reconcilio com Deus, consequentemente, eu me reconcilio com o mundo. Porque Deus não está levando em conta os meus pecados de outrora. Esse salmo ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tornado aquele que não conheceu o pecado, foi tornado pecado para que neles fôssemos considerados justiça de Deus, segundo o capítulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 19. E Romanos, o capítulo 4, que nós estamos trabalhando aqui, Deus não imputa pecado aos pecadores, embora nós tenhamos pecado. Ele imputa justiça, embora nós não sejamos pessoas justas. Então a justiça que eu tenho não vem de mim, não vem das minhas obras, dos meus atos de caridade, não vem de nada disso. Minha justiça vem mediante a fé em Jesus Cristo, se baseia na fé. Filipenses capítulo 3, Paulo fala isso de forma maravilhosa. Então, nunca permita, irmãos, que te coloquem um jugo de peso, jugo religioso. Não, você precisa orar mais, você está orando muito pouco, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa se santificar mais. Não, irmãos. O que você precisa é viver pela fé e deixar que o Espírito Santo faça essa obra em você. Porque senão a gente vai ficar na mão do lobo. Os lobos da igreja que tem por aí, eles falam que você tem que sacrificar, que você tem que vender seu carro, sua casa, né? Para dar o melhor, para você receber cada vez mais uma relação capitalista demoníaca da fé. É algo diabólico, irmão. Nós nunca vamos ser avaliados pelo que nós damos em termos financeiros, irmãos. Nós vamos ser avaliados pela nossa caminhada em amor. Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos omissos com pessoas que sofrem. Eu conheci muitas pessoas que se achavam super crentes, super pentecostal, fogo do céu, sapatinho de fogo, né? Só que levavam uma vida hipócrita, irmãos. Eram pessoas fofoqueiras, eram pessoas que falavam mal de pastores, que causavam divisões na igreja, que não tinham amor pelo seu próximo. Romano 12, 9 diz que o amor seja sem hipocrisia. A reforma protestante ela resgatou a Bíblia e resgatou Romanos, né? Somente o lema de Romanos, o meu justo viverá pela fé. Se eu tento agradar a Deus por meio das minhas boas ações, meus atos de justiça, talvez eu consiga fazer um esforço aí em 15 dias, um mês, depois eu vou cansar. Porque eu vou estar agindo na minha carne, na minha natureza. E tudo que a gente faz na natureza da carne, eu me coloco debaixo da lei. E se eu me coloco debaixo da lei, é uma vida de pecado, irmãos. A vida do rei Davi mostrou que, primeiro, Deus não concordou com a inércia. Ele partiu para cima do leão, partiu para cima do urso e partiu para cima de Golias. Certo? Ao mesmo tempo, ele recebe perdão pelos seus pecados. Ele descansa na fé. Parece uma contradição, né? Ele teve que lutar, combater, e ao mesmo tempo, em vários salmos, ele diz que descansava no amor de Deus. E o amor de Deus fez tudo por ele. Descansava na fé. Parece uma contradição. Luta e descanso. Mas quando a gente age seguindo o Espírito Santo manda a gente se esforçar, manda a gente conter a nossa natureza carnal, mas ele, ao mesmo tempo, ele nos dá o poder para isso. O poder que foi conquistado na cruz do Calvário. Não é uma contradição. É um trabalho de parceria. Se eu ajo sem consultar o Espírito Santo de Deus, né? Ou sem esperar receber a concordância por uma ação nossa que vai ser lá no nosso espírito, que vai dar essa convicção, se eu ajo assim, eu vou estar agindo na carne. Eu não vou ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E quando eu ajo na carne, vira pecado. E o que o pecado faz? Conduz à morte. É Davi escrevendo a carta para Joás colocar o general Urias na linha de frente para cobertar o pecado dele. Quem mandou a mulher com fluxo de sangue ir atrás de Jesus? Quem mandou Zaqueu subir naquela árvore quando Jesus passava?
Quem mandou Josué avançar? Foi Deus. Deus é que faz em nós o querer e o realizar. Cabe a mim e a você darmos passos de fé em relação a isso. Vamos matando um leãozinho de cada vez, um ursinho de cada vez, até a hora que a gente tiver que enfrentar um Golias. Quando chegar esse momento, pode ser tanta coisa ruim, irmãos, tanta coisa, os Golias da vida, pode ser muitas coisas terríveis que a vida nos manda, né? Vamos saber que estamos preparados. Deus chega para Gideão, e Gideão está malhando trigo num lagar de vinho. Deus chega para ele e fala: salve o homem valente, porque ele estava trabalhando ali. Ele não quer falar, salve o homem preguiçoso, né? Davi sabia que pela fé, independente do seu pecado, se ele confessasse o seu pecado, ele receberia o perdão. Não merecia, merecia a morte pelo que fez. Mas aí o apóstolo João vem nos abrilhantar com um versículo maravilhoso quando ele fala: filhinhos, não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado no céu, Consolador, nosso Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por que isso acontece? Porque Jesus me reconciliou com Deus. Então eu tenho que aprender, como o rei Davi, a me reconciliar todos os dias, pela confissão de pecados, pedindo o arrependimento e pedindo que Deus, a cada dia, vá me fortalecendo por meio da fé. Coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa que o Romanos ensina pra gente. Deus abençoe sua vida, irmão.